Que bom que vocês estão aqui. Amém? Mais um ciclo, né? Sábado foi a formatura da primeira turma e essa é a segunda turma. Hoje nós temos a Ana, né, Andresa? Andresa e outros professores que se formaram, agora vão poder lecionar, né, dar aula. Então, a gente é uma honra. E a palavra que eu tenho para vocês é: não desista. Amém? Não desista. Permaneça firme, né, porque a gente sabe que é um ano, né, um ano de curso. Tem algumas matérias que vocês vão ver que são matérias assim, muito legais para se estudar, muito bacana. Tem umas que não estão, né? A Andresa sabe disso, mas não desista. Tá? Que vocês comecem hoje e, se Deus quiser, dia 9 de dezembro, na formatura, nós vamos poder celebrar esse tempo. Amém. Com cada um de vocês. Amém? Apenas aqui repassando, quem também está nos assistindo aí, né? Vai posteriormente assistir. Aqui a lateral sempre vai ficar aberta aqui. Quando tiver prova, quando vocês for vir para o ITQ, a lateral aqui sempre vai estar aberta, tá bom? Então, se a igreja estiver fechada, vocês vão entrar por essa lateral aqui, pelo corredor, tá bom? Que Deus abençoe. Vocês tenham uma boa jornada, né, de estudo, de conhecimento, e eu creio que é só o começo que o Senhor vai fazer na vida de cada um de vocês. Amém? Boa noite, presencial, boa noite você aí que vai estar nos assistindo também, vai estar fazendo a teologia online. Seja muito bem-vindo à segunda turma do ITQ 2023. E hoje, com muita alegria e com muita honra, nós estamos recebendo aqui a nossa primeira professora, Andresa Maria. Né? Então é uma honra, Andresa, receber você aqui no nosso instituto. E eu tenho certeza, como o pastor Celso disse aqui, é uma caminhada de perseverança, de conhecimento. Então, você presencial, você online, não desiste, né? Porque vai valer a pena. Vocês vão começar a cantar no dia da formatura, que vai valer a pena. É isso mesmo. Então, realmente, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Claro, com certeza. Feche os vossos olhos, você aqui presencial, você que está online. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Sim, Deus. Por este início, Senhor, neste período, Senhor Jesus, de estudo, de conhecimento, do curso de teologia, Pai. Nós abençoamos, Pai querido, esta turma e declaramos, Pai, que o Senhor possa abrir, Senhor, o entendimento de cada um dos seus filhos, Pai. E tudo que eles receberem aqui, Senhor, tanto online quanto presencial, Senhor Jesus, possa, Senhor Jesus, ficar guardado, Senhor Jesus, na vida deles, ó Deus querido, no entendimento deles, Pai. Sim. Em nome de Jesus, Pai. E assim nós abençoamos e consagramos, Senhor Jesus, a segunda turma, Senhor, do ITQ, Senhor Jesus. Que o teu nome seja glorificado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastores. Bom, gente, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu acredito que a maioria aqui já me conhece, né? Mas eu acho que o pessoal do online, principalmente, né, vai estar conhecendo um pouquinho. Então, eu gostaria de me apresentar, né? O meu nome é Andresa. Hoje, dentro, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular, trilhei aí esse um ano, né, fiz essa caminhada que vocês estão fazendo hoje, né, do ITQ. Não foi fácil, né? A gente pensa em desistir várias vezes, mas para a glória de Deus a gente persistiu e eu consegui, né? Agora no sábado nós tivemos a nossa formatura e foi um tempo assim muito precioso, né, de poder celebrar, né, essa vitória de concluir com êxito esse curso de teologia. Aqui na igreja, né, eu faço parte do Ministério de Adoração já há mais de 20 anos, né, liderando uma das bandas aqui, servindo sempre, né, já servi em jovens, né, em vários departamentos da igreja, e estamos aí na qualidade de servo para trabalhar, né, e eu acredito, e é isso que eu disse para o pastor,
quando eu estava encerrando, né, eu falei, pastor, hoje o senhor está ganhando novos trabalhadores para a Seara, né? A gente já vinha, sem dúvida nenhuma, trabalhando, sem mesmo ter, talvez, né, essa base aí técnica, né, embora bíblica, graças a Deus, sempre, porque a gente, né, tem que buscar sempre o conhecimento da palavra, né, em todo o tempo, mas o ITQ, ele nos traz um direcionamento não só acerca da palavra, mas se nós pretendemos, né, exercer o nosso ministério dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, e assim nós esperamos que todos almejem isso, esse é o caminho, né? É através do ITQ que você vai percorrer esse caminho aqui de realmente ter um ministério relevante dentro da igreja, porque o Senhor nos chama para isso, né? Sou casada, né, com o Júlio, já há 13 anos, né, juntos estamos há 20 anos, temos o Nicolas, de 4 anos, né, e trabalhei no mercado financeiro durante 21 anos e o ano passado fiz uma transição de carreira, saí do banco para montar minha loja de artigos infantis. Então, né, a The Kids eu abri em junho do ano passado e estamos aí nessa trajetória profissional nova, né, empreendendo. Para a glória de Deus, o Senhor tem nos abençoado e tem nos honrado. Então, eu quero dizer para vocês que é um prazer, um privilégio poder estar aqui agora como, né, professora. Nem sei se mereço tanto, mas prometo de vocês dar o melhor de mim, tá? Quem me conhece sabe que a gente procura se empenhar ao máximo. Dentro da grade, eu estava com 2 matérias, mas a pastora me incumbiu de mais uma. E como ela disse aqui no começo, ou o pastor disse, né? Às vezes vai ter matérias aqui que vai ser super legais. Você vai falar, nossa, meu Deus, quero ler a apostila inteira, porque eu quero consumir todo o conteúdo que está aqui. E outras, infelizmente, são mais técnicas, mas a gente não tem como não passar por elas, né? Como nós temos um curso de teologia reconhecido pelo MEC, então existe sim uma necessidade de uma questão mais burocrática, né? Então, infelizmente, a aula de hoje é mais técnica, mas nós temos que passar por ela, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria que vocês conferissem se vocês estão com as 3 apostilas do curso, tá? Vocês têm que estar aí com a apostila de metodologia do trabalho acadêmico, que é a que nós vamos usar hoje, vivência cristã e pastoral urbana. Confere se você está com as 3, se a gente às vezes não duplicou alguma aí, né? Porque é importante que vocês estejam com as 3. Eu vou estar passando aqui uma listinha, vocês fazem a gentileza de assinar para mim que vocês receberam a apostila, tá bom? Esse daí é a ciência de que vocês receberam a apostila. Então, gente, vamos para a primeira apostila, metodologia do trabalho acadêmico. Para que nós precisamos estudar a metodologia do trabalho acadêmico, né? Como eu disse, o nosso curso é reconhecido pelo MEC e todos os trabalhos, na realidade, né, a gente teria que, se a gente levar ao pé da letra, né, entregar dentro de um formato de trabalho acadêmico. Eu não sei se todos aqui já tiveram oportunidade, né, seja na faculdade ou algum outro curso que você tenha feito paralelo, ter que desenvolver algum trabalho, né, com um formato acadêmico, ou seja, uma monografia, um TCC, né, ter que ficar colocando dentro de um padrão ali, né. Normalmente isso é muito exigido na faculdade ou, né, quando você faz uma pós-graduação. Eu tive que passar por esse processo 2 vezes, né, que eu fiz a minha formação em administração de empresa e depois eu fiz pós-graduação em gestão empresarial com ênfase em crédito, que foi um MBA dentro do banco que eu trabalhava. E aí a gente teve que passar por isso. Não é um negocinho muito legal, né? Mas a gente tem que fazer. E dentro do ITQ, você vai falar assim, nossa, eu vou ter que apresentar o TCC também? Não. Na realidade, não existe assim, uma obrigatoriedade de no final do curso vocês fazerem isso, tá? A menos que vocês fossem pleitear a carreira de fazer o ITQ durante 3 anos, porque o ITQ, na realidade, ele não se encerra nesse momento de 1 ano, né? Para quem queira, de repente, acelerar o processo, né, como foi dito aqui na aula inicial, existe 3 níveis, né? Tem o obreiro credenciado, tem o aspirante e tem o ministro, né? São 3 cargos. Então, se você quiser já, né, acelerar esse processo, você pode fazer 3 anos de ITQ, dar a continuidade, e aí você consegue, então,
tá diminuindo aí, porque senão a cada 4 anos só que você pode estar mudando de fase. Então, no nosso caso, eu não vou seguir fazendo, né? Mesmo porque na nossa região ainda nem tem, né? Como nós fomos a primeira turma, vocês serão a segunda, só a partir de vocês é que nós poderíamos ter o segundo ano do ITQ, para quem quisesse pleitear aí essa carreira e não ter que aguardar 4 anos para aspirante, depois mais 4 anos para ministro, né? Para poder acelerar esse processo aí. Então, é importante a gente entender que nesse primeiro ano não é necessário, mas pode acontecer de você ter que sim entregar um trabalho, como nós, por exemplo, entregamos no ano passado, no período do aniversário da igreja. O pastor André Gonçalves foi o pastor da aula de pastoral urbana e ele nos exigiu um trabalho da história da igreja. E dentro desse trabalho da história da igreja, então nós tivemos que... Pode entrar, seja bem-vinda. Dentro desse trabalho da história da igreja, nós tivemos que sim entregar dentro desse formato que nós vamos estar falando um pouquinho aqui, tá bom? Mas não precisa se assustar, não precisa se preocupar, por quê? Porque nós estamos aqui para ajudar, tá? Aluno e professor trabalham juntos, a gente não tem o objetivo nenhum de reprovar ninguém, não é esse o propósito, então assim, pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que isso é um pensamento de todos os professores que vão passar por aqui, porque assim como nós nos ajudaram a chegar até, né, o nosso objetivo, assim também nós vamos fazer com vocês, tá bom? Então, abra comigo a apostila, na página que seria a 8, mas não tem número, né? Seria a 8, que é o nosso plano de estudo da disciplina, onde ele vai estar falando a respeito do objetivo geral dessa disciplina e os objetivos específicos, né? Então, está lá na página que seria a página 8. Então, fala assim, ó, o objetivo geral: instrumentalizar o acadêmico para a produção de trabalhos acadêmicos e científicos, tá? Aí ele fala que serão solicitados na disciplina de curso livre de teologia, mas isso aí você pode, né? Vamos entender o objetivo geral. É para que nós possamos entender como que a gente pode fazer um trabalho acadêmico, uma produção de um trabalho científico, um trabalho de pesquisa, tá? O objetivo específico: conceituar o que é pesquisa e por que pesquisar. Apresentar a ciência, o método e os tipos de pesquisa. Apresentar os trabalhos acadêmicos. Apresentar a estrutura para trabalhos acadêmicos. Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, nós vamos estar falando a respeito de cada elemento. E apresentar as normas para citações e referências de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. E estimular e avaliar a capacidade reflexiva do acadêmico por meio de expressão escrita. Nossa, Andresa, quanta coisa, meu Deus do céu, já não estou entendendo nada, não se preocupe. Daqui para frente, às vezes tem coisas que são questões técnicas, ou seja, são formas de expressar o que é, né? Definições, vamos dizer assim. Por que o que eu falar, eu vou pular, eu não vou ficar lendo apostila, nós não estamos nem tempo hábil para isso. O que eu recomendo vocês? O que a gente estiver falando, então, vou ler o primeiro parágrafo, você grifa. Por quê? Porque a gente procura dar ênfase naquilo que vocês vão utilizar. Vai utilizar para o trabalho, vai utilizar para a prova, vai utilizar para as atividades, autoatividades, que nós vamos estar explicando para vocês. Então, assim, não dá, tá, para a gente ler a apostila inteira. Então, nós, como professor, o que a gente faz? A gente vai lá e evidencia os pontos que são necessários você saber, tá? E tem muitas questões aí que são definições técnicas, então você não precisa ficar se preocupando em decorar isso, tá? Não precisa se preocupar, você tem o material de apoio, na hora que você for fazer a sua atividade, você vai estar com ela lá, e a gente só coloca aquilo ali que é relevante, porque a apostila extensa é humanamente impossível a gente abordar tudo aqui, e é para isso que vocês têm. Se vocês quiserem se aprofundar em cada item, vocês vão fazer essa leitura em casa, tá bom? Então, página 9. A metodologia da pesquisa, né? Metodologia, o que é isso? É método, como que eu faço a pesquisa, né? Então, a metodologia da pesquisa irá ensinar você
como desenvolver e apresentar seus trabalhos durante o seu curso de teologia. Então, se perguntarem para você, por que eu preciso estudar metodologia da pesquisa? Qual é a finalidade? É ensinar como desenvolver e apresentar os seus trabalhos durante o curso de teologia. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui, se de repente surgir essa pergunta, tá bom? Então, às vezes fica ligado que quando a gente sugere alguma coisa, pode ser que ela vai ser relevante para você num trabalho, alguma coisa, tá bom? Aí mais abaixo ali, é importante, ele vai estar aqui, ó, mais para baixo aqui do quadrado aqui, ó. É importante destacar que ao realizar um trabalho acadêmico, é preciso levar-se em conta a autenticidade do mesmo, o que nós chamamos de produção científica, tá? Então, trabalho acadêmico, né? O que é o trabalho acadêmico? Ele está definido aqui nesse quadrante, aqui, nesse quadrado. São conhecidos como trabalhos de produção científica, trabalhos de graduação, trabalhos de final de curso, né? Então, uns chamam de monografia, outros chamam de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Outros chamam de dissertação, em alguns momentos, né? Porque tem doutorado, tem mestrado, tem pessoas que avançam, né, na carreira, e aí já vai mudando o nome do termo técnico para a apresentação desse trabalho no final do curso, né? Então, dissertação, tese, né, artigos ou eventos científicos, tá? Então, isso é o propósito da gente estudar isso daqui. Mas é o que eu disse para vocês. Nós estamos dentro de um curso que tem como base o MEC e a gente precisa entender um pouquinho das regras da BNT. Mas para esse ano, vocês não precisam se preocupar que, meu Deus, vai chegar no final do ano, eu tenho que entregar um TCC. Não, tá bom? Mas a gente precisa entender como que a gente desenvolve um trabalho acadêmico, tá bom? Então vamos lá. Virando a página aí, vamos falar um pouquinho sobre ciência e conhecimento, tá? Ciência é um termo latim, né? Scientia, que significa conhecimento, saber. Define ciência como sendo um ramo de conhecimento sistematizado. O que quer dizer isso? Sistematizado é uma construção de ideias ordenadas, tá? Então, grifa isso daí, porque pode ser que você seja perguntado qual é a definição de ciência, né? Então, vamos nos ater a esses dois primeiros parágrafos aí, tá? Então, é a construção de ideias organizadas, sistematizadas, tá? Ordenadas. Parágrafo abaixo. E o que é conhecimento? Define-se por conhecimento o estado ou condição de compreender, entendimento, domínio, competência, sabedoria. Desse modo, é preciso compreender e principalmente ter o domínio sobre o que se vai falar ou escrever. Não se pode dissertar sobre o que não se conhece, né? Então, é o estado de compreender, de entender. Então, é aquilo que nós absorvemos e principalmente dissertamos, né? Então, eu não poderia vir aqui para falar para vocês a respeito do estudo de métodos de trabalho acadêmico se eu também não tivesse estudado isso. Andresa, mas você passou por isso no ano passado, mas eu revi essa matéria para estar dando aula para vocês, entendeu? Então, o conhecimento é uma coisa que a gente tem que estar sempre reciclando, a gente nunca para, mesmo porque as coisas são em constante mudanças, né? Então, grifa isso, esse significado de conhecimento. Página 11. Gente, vocês vão ver que nessa matéria, infelizmente, vocês não vão usar a Bíblia, tá? Eu sei que vocês estão doidos para um curso de teologia usar a Bíblia, tá? E nós teremos aulas para isso, tá? Mas, infelizmente, essa é uma aula técnica, então não fique frustrado, mas no ano passado nós não começamos por ela, né? Eu até falei para a pastora, pastor, nós vamos começar por ela, né? Mas é necessário, né, a gente já preparar vocês para essa questão técnica, mas o ano passado nós começamos por introdução à teologia, né, que já faz mais sentido para vocês saber por que você estuda teologia, tá bom? Mas vamos lá, seguindo aqui, página 11, então, existem alguns tipos de conhecimento, tá? Conhecimento popular, é o que chamamos também de conhecimento
empírico, ou seja, baseado nas nossas experiências, tá? São opiniões das pessoas, são o que elas acham, o que elas pensam, as suas experiências, as suas vivências, né? É o conhecimento popular. Existe também o conhecimento científico, tá? Esse sim nós podemos documentar como, exemplificar como trabalho acadêmico, como o TCC, como esse trabalho de conclusão de curso, tá? É o conhecimento que resulta numa investigação metódica e sistemática de fatos. O conhecimento científico se propõe a demonstrar com clareza e precisão nas questões de predomínio. Então, quer dizer, já é um estudo que é uma investigação metódica, sistemática, ordenada, tá? De fatos, do que está acontecendo. Então, o estudo científico nós podemos exemplificar como exatamente um processo de trabalho acadêmico, né, de monografia, de TCC, aonde se aprofunda mais nessa investigação do que se propôs a pesquisar. Estou muito rápido, vocês estão conseguindo aí fazer? Vocês estão se localizando onde eu estou? Então tá bom. Aí vamos lá, conhecimento filosófico, tá? O conhecimento filosófico, esse tipo de conhecimento está embasado, sobretudo, no idealismo, né? A racionalidade é o método utilizado na construção desse tipo de conhecimento, ou seja, ele se baseia no racional, no pensamento, né? É o conhecimento filosófico. A gente já estudou filosofia na faculdade, lembra, né, que sempre a gente eu ouvia lá, o filósofo, né, diz o quê? Então, ele reflete o pensamento, né, de uma pessoa. Depois nós temos o conhecimento religioso, né, que é justamente o que nós estamos aqui para aprender, que é conhecido como conhecimento teológico, partindo do princípio de que as verdades compreendidas são infalíveis, pois se tratam de revelações divinas. Esse pensamento, esse conhecimento é o mais importante, você circula ele aí como central, tá? É o conhecimento sobre as coisas de Deus, né? Então, você circula ele aí, que é um dos conhecimentos mais importantes, você vai utilizar ele. Página 13, conhecimento artístico. Enfatiza a intuição, que produz emoções, privilegia o sentir e não o pensar, né? Então, é a forma de expressão, né? O artista, né, que sabe cantar, que sabe tocar, é a forma dele se expressar, né? Então, ele mexe com o quê? Com as emoções. Então, ele privilegia o sentir, o pensar, né? Então, esse é o conhecimento artístico. E o conhecimento técnico? Não é proveniente nem do instinto, nem das sensações e nem da observância pura e simples. Esse tipo de conhecimento provém da razão, principalmente na construção do conhecimento de como realizar algo, né? Então, esse conhecimento, como o próprio nome diz, ele é técnico, ou seja, ele tem como base as coisas como de fato elas são, né? Ela não vai privilegiar o pensamento de alguém, sensação, emoção, nada. Ele é técnico mesmo, ele privilegia como as coisas são, de fato. Aí, ele tem uma figura aí para vocês, para exemplificar, né, os tipos e os níveis de conhecimento. Então, veja bem que o conhecimento aqui, ó, nessa figura, né, que é uma figura muito importante, vocês vão ver ela em algum trabalho ou, de repente, na sua avaliação, que o teológico, ele está aqui, ó, está no centro, né? Teológico, filosófico, científico e empírico, né? Então, por que será que o nosso estudo teológico, né, ele está dentro do quadrante aí, dentro como mais importante? Porque ele é o estudo sobre Deus e nós estamos aqui para isso, para entender as coisas de Deus, né? Então, você vê, ó, que ele fala aqui, ó, embaixo, ó, a figura 1 evidencia os diversos tipos de conhecimento. E a figura 2 mostra como uma mesma realidade pode ser vista de diversas formas.
e sugere que o conhecimento teológico é o mais profundo e o conhecimento empírico é o mais superficial. Então você vê que o conhecimento teológico está dentro, é o mais profundo, o empírico está aqui quase fora, né? Então ele é mais superficial, é um conhecimento, né, superficial das coisas, não aprofundado naquilo, né? Virando então nossa página 14. Vamos entender um pouquinho sobre a pesquisa e o pesquisador. O que é então pesquisar? É o ato de indagar, investigar, fazer buscas a respeito de um determinado assunto, né? E aí dentro do quadradinho ele diz que existem diferentes tipos de pesquisas e que nos capítulos seguintes nós vamos entender sobre esses tipos de pesquisas e como planejar uma pesquisa, tá bom? Abaixo ele diz assim: quem faz as investigações é um pesquisador, ou seja, pesquisar é o ato de indagar, investigar e fazer buscas, né, a respeito de um determinado assunto. Mas quem vai fazer isso, né? Quem faz a investigação é o pesquisador. Então, assim, você, estudante do ITQ, desenvolve uma busca organizada e executada dentro de parâmetros científicos e por ela produz um trabalho que é caracterizado como legítima produção científica. Sendo assim, você é considerado um pesquisador. Então, toda vez que nós nos debruçamos e investigar, pesquisar algo, podemos nos considerar um pesquisador, né? E a gente vai entender por que isso aqui é necessário, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, e isso é indiscutível, é a nossa base. Mas a gente vai entender que nós vamos precisar, muitas vezes, entender o contexto em que determinadas coisas aconteceram dentro da palavra, para que a gente possa entender a cultura, né, daquela época. Então, às vezes, é necessário que a gente, como não está, né, você pega determinados capítulos, ele não está ali delimitado todos os detalhes de como aconteceu, né? Então, às vezes, você vai ter que fazer um outro estudo paralelo para entender a história da igreja, né, a história lá primitiva, para a gente poder entender por que determinadas coisas aconteciam. Então, quando a gente faz esse processo, nós estamos fazendo pesquisa, entendeu? Então, é por isso que o ITQ nos direciona para essa necessidade, porque a gente tem que ser um investigador, sabe? A gente não tem que simplesmente catar a palavra, ler, e tudo bem, mas e que mais, né? Por que os comportamentos se davam dessa forma, né? Então, nós temos que sempre incessantemente buscar pesquisar além, tá bom? E é isso que o teólogo faz, né? Estuda incessantemente a palavra, tá bom? Então vamos lá. É importante compreender que a pesquisa e o pesquisador têm uma relação extremamente importante. Pois, por exemplo, se o pesquisador é sério e ético, produzirá uma pesquisa de igual característica. Isso aqui é muito importante, né? Por quê? Hoje, nós estamos lendo aqui coisas que alguém pesquisou, que alguém formou uma ideia, que foi reforçada por outras pessoas e se tornou uma verdade. Então, veja que quando nós entramos num processo de pesquisa, muitas vezes aquilo que nós estamos pesquisando, em algum momento, ele se tornará uma verdade, que outras pessoas irão seguir, né? Então, a gente tem a responsabilidade de ser ético para que a gente possa reproduzir uma pesquisa que verdadeiramente tenha sentido, tenha fundamento, tá bom? Então é uma responsabilidade. Às vezes a gente pesquisa por ser um curioso, mas em algum momento essa pesquisa vai gerar uma conversa paralela com o irmão, né? Vai gerar alguma coisa que é um conhecimento que você está recebendo e que a forma mais natural é você transmitir, é você não reter, não parar em você, mas você querer transmitir. Então, por isso que a gente tem que fazer isso de forma séria e ética, tá bom? Principalmente quando se trata da palavra, né? Mais abaixo diz, os métodos escolhidos para desenvolver a pesquisa devem ser bem detalhados. Então, aqui ele fala a respeito de como que deve ser, né, desenvolvido essa pesquisa, né? Deve ser bem detalhada. E como que deve ser detalhada? Aí ele cita esses pontos que estão aí em negrito, né? Possuir técnicas de análise adequada para que você alcance o objetivo, evidencia altos padrões éticos por parte do pesquisador, como nós acabamos de dizer, tem os resultados apresentados com clareza,
e possui conclusões justificadas com base nos resultados. Apresenta também características de um bom pesquisador. Como que é um bom pesquisador? Ele conhece bem o assunto, ele é curioso, criativo, é íntegro intelectualmente, é sensível socialmente, é humilde e tem atitude autocorretiva. Isso aqui é extremamente importante, porque não é porque você está pesquisando sobre determinado assunto que você se tornou doutor a respeito daquilo, né? E aquilo que você pesquisa é uma verdade absoluta para todos, que agora, né? Não. Mas é possível que quando você pesquise, você descubra que muitas coisas que você achava até o momento não eram verdades, né? E que você passe a adquirir novos conhecimentos. E isso é extremamente importante para que a gente possa corrigir a nossa conduta, tá bom? E é perseverante, paciente e confiante na experiência. Olha, perseverante e paciente é uma das coisas que pesquisador realmente tem que ter, uma característica de quem é um pesquisador, porque realmente você vai esgotar determinados assuntos. Num trabalho acadêmico é isso, né? Quando você faz um trabalho de monografia na faculdade, normalmente eles pedem no mínimo 50 páginas. Então você imagina que você escolhe um tema e você vai esgotar o assunto a respeito daquele tema, né? E então, realmente você fala assim, nossa, para escrever 50 páginas, mas gente, vou falar a verdade, você começa a fazer a pesquisa bibliográfica, né, ver tudo que é dito a respeito daquele assunto, se você for colocar tudo, vai faltar papel, né? Então, realmente tem que ser paciente, porque você tem que estar sempre buscando reafirmar o objetivo da pesquisa. Você criou um objetivo da pesquisa e no final você tem que fundamentar, ele tem que ter cumprido esse objetivo. Nós vamos demonstrar isso mais praticamente ali na frente para vocês, tá bom? Um pouquinho mais embaixo, na mesma página, ele diz assim, ó, que o espírito científico na prática, né, ele traduz por uma mente crítica, objetiva e racional, né? O pesquisador aperfeiçoa o seu julgamento e desenvolve o discernimento, né? Isso é extremamente importante, o pesquisador aperfeiçoar a sua forma de julgar as coisas, né? E principalmente desenvolver o discernimento, que é entender, né? Discernir as coisas, entender se de fato elas são como elas deveriam ser, né? Tornando-se apto a distinguir e separar o que é essencial do que é acidental. Isso ele separa o importante do secundário. Isso aqui eu acho que é uma chave para quem, né, faz a pesquisa, né? É uma das frases que permeou aí o nosso ITQ, né? Diz o quê? Que aquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. Mas em todas as coisas, o amor. Então, quer dizer, nós temos que ter, né, como essencialidade aquilo que é uma verdade absoluta para todos nós, né? Que Jesus Cristo morreu por nós, que a salvação é só por meio da fé em Cristo Jesus, né? Aí tem outras coisas que não são essenciais, são secundárias, não são relevantes, né? Se você acha que deve cortar o cabelo e você acha que não deve, são questões de particularidades que não afetam a nossa fé e a nossa vida cristã, e a gente tem que respeitar a forma de cada um. Então, nisso, liberdade. Mas em tudo, nós precisamos de uma única coisa, o amor, para conseguir respeitar essa liberdade. Eu estava até preocupada em fazer o curso. Por quê? Eu não me ler. Eu sou muito crítica, você sabe disso. Olha o problema. E você tem todo o direito, porque você é uma professora e você tem muito conhecimento aí. Aí eu falei assim, gente, eu sou tão crítica, imagine eu estudar. A crítica é crítica e começa a ver essas coisas, porque eu acho de fato. Não é? Saber coisas, e eu já sei disso, quando a gente lê uma história, a gente vê os lados, não é? principalmente questão religiosa. Não é? Se a gente for analisar os acontecimentos, você não fica na igreja. Isso, exatamente. Mas você vê que esse discernimento é para todo tempo e todo ambiente, não é verdade? Tudo. Todo tempo e todo ambiente, porque às vezes a gente acha que a gente tem discernimento para falar das coisas de Deus. Não, você tem que ter discernimento para lá no seu trabalho, para lidar com uma pessoa que você trabalha e que não professa a mesma fé, porque você tem que respeitar a fé, entendeu? Porque um dia, talvez, a gente pode estar falando com pessoas aqui que nasceram, talvez, no berço cristão, evangélico, mas pode ser que não. A maioria, por exemplo, eu nasci no catolicismo e eu vim depois, entende?
Então, não é porque agora eu conheço a palavra que eu sou melhor do que aquele que não conhece, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, o pesquisador ele tem que entender aquilo que esse conhecimento é bom e ele tem que esgotar, principalmente quando a gente fala da palavra de Deus. A gente vai esgotar, conhecer e buscar, mas não é para se tornar uma pessoa arrogante. Não é para você ficar debatendo a palavra, não, ó, eu já li esse versículo, essa passagem, o que ela diz não é isso, é isso. Nós não estamos aqui para ficar discutindo isso. Entendeu? Não é esse o propósito. O nosso propósito é a gente se fortalecer na fé, servir principalmente as pessoas, servir a igreja, ser canal de bênção, porque em tudo se resume numa única coisa, no amor. O amor conduz o quê? A salvação. E é isso o propósito. Se nós não caminhar para isso, não faz sentido nenhum, entendeu? Então, eu falo, qualquer outra coisa é discussão vã que a gente não vai levar para lugar nenhum. Né? Então eu gostaria que vocês levassem realmente esse conceito até o final, porque isso realmente permeou para nós o ITQ, porque de fato a gente está aqui numa sala muito, né, então, são várias pessoas que temos aqui de culturas diferentes, né? Então, nós nunca vamos, de repente, chegar num único pensamento de determinadas coisas, mas eu acredito que uma única unidade de que Cristo morreu na cruz por nós, de que a salvação é por intermédio de Cristo e que nós devemos amar a todos e respeitar a todos, eu acho que isso é uma construção que a gente consegue, né? Então, vamos nos apoiar nisso, né? Porque senão a gente vai ficar... né, tentando medir forças com o irmão, e não é essa o propósito. E nem é isso a necessidade do curso de teologia, de conhecer mais para mim me tornar uma pessoa mais douto em relação ao outro. Não é essa o propósito. Mas realmente poder, de repente, quando a gente estiver numa posição de ensino, não ensinar algo errado, algo que está fora da palavra, né? Mas eu acho importante essa sua fala, e vocês têm liberdade, viu, gente? Eu acabei esquecendo de falar no início, mas se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar, tá? Eu sei que é uma matéria, como eu disse, não é uma matéria legal, né? Mas graças a Deus que eu tenho mais 2 matérias para dar para vocês, e essas outras 2 é um pouquinho melhor, né? Porque é a Igreja do Evangelho Quadrangular, nós vamos estar falando a respeito das doutrinas da igreja, que é uma coisa que eu amo muito, né? Então, a gente vai ter oportunidade para isso. Mas fiquem à vontade, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu sei que uma matéria um pouquinho mais, aí que requer um pouquinho mais da nossa atenção. A Maristela, como é professora, já é bem técnica, né? Então, para ela, talvez ela esteja sofrendo menos, né? Mas faz parte. Oi. Também, a Maristela falou, quando eu comentei que eu ia fazer o ITQ, comentei com uma pessoa, ela falou assim para mim, você vai virar pastora? Todo mundo tem essa, né? Tá na mão do Senhor. É buscar conhecimento, porque hoje a gente tem sido muito apontado. Eles colocam a gente muito na parede, eles querem sugar muito a gente em conhecimento. Isso, né? é verdade. Às vezes você acaba passando vergonha no seu serviço, né? Assim, durante a sua família, porque a pessoa te joga um assunto, se você não sabe responder, você passa vergonha. Eu falei assim, buscar conhecimento. Eu não vou virar pastor. Mas, isso daqui que você está falando é extremamente importante, por quê? Porque essa daqui é uma troca, entendeu? Hoje é o primeiro dia de aula, talvez vocês estejam mais assim, mas nós, lá, a gente compartilhava muito pensamento, opinião, entendeu? A gente, dependendo do assunto que tinha, que às vezes era dúvida, a gente falava, então às vezes o professor não conseguia terminar um pouco aquela matéria naquele dia, né? Eu tenho que terminar com vocês essa matéria até amanhã, não vão correr, mas eu falo que é importante essa troca, você entendeu? Por quê? Porque ninguém que está aqui sabe absolutamente a verdade de todas as coisas. Então é bom que às vezes você passou por uma situação muito parecida, vivenciou de uma forma, então essa troca é riquíssima. Por isso que assim, é extremamente importante para quem vai estar no online também, né? Mas assim, principalmente vocês do presencial, na hora que acabar a aula também conversem, discutem, façam essa troca, porque é muito bom, sabe? E assim, tem realmente esse conceito, você vai entrar no curso para ser pastor? Se Deus assim tiver esse chamado, né? Às vezes a gente começa não com esse propósito, mas chega lá na frente, Deus nos pega, e a gente está, né, sensível ao que Ele quiser. Né? Mas eu também não entrei no ITQ com esse propósito, né? Eu falo, a gente já auxilia dentro da igreja, independente de títulos, a gente não precisa disso.
mas se em algum momento o Senhor levantar para isso, aí nós vamos ver. Não era esse o propósito, né? Era servir, mas eu vou até o final, né? Vou para postulante, vou pegar como obreiro credenciado, porque eu acho assim que não faz muito sentido a gente ficar um ano se dedicando, né? E na reta final, que é algo que sela todo esse esforço que vocês estão tendo aqui, a gente abrir mão. Mas esse é um pensamento meu, né? Mas independente de achar que tem que pleitear isso como pastor, não foi esse o meu propósito também, não. Mas todo esse conhecimento que eu adquiria nesse período, assim, me fez crescer muito como pessoa, principalmente, né? Eu, quando fiz eu lembro que eu fui fazer um seminário, a pastora Eliana mandou lá em Sumaré. E aí, numa das palestras, eu conheci um pastor e psicólogo dessa época. O assunto era sobre crianças, né, no caso, e ideologia de gênero. E ele falou assim que a gente precisava aprender e buscar conhecimento bíblico. Porque hoje as pessoas vão afrontar a gente com base bíblica. Exatamente. Então, tudo que a gente vai falar, eles falam assim, mas tá onde? Onde você viu? Está na Bíblia? Pode ver que é uma afronta, né? É realmente independente da religião. Às vezes até dentro da nossa igreja. E eles usam, às vezes, versículos isolados para reforçar uma tese, porque já diria o ditado, né? Um texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então, a gente tem que entender o contexto das coisas, porque senão você fala, não, mas na Bíblia fala assim, ó. Você pega o versículo lá, né? Isolado, e você não entende. Por isso que eu falo, o pesquisador, gente, ele não se limita a um versículo. Você pode até, quando você for fazer o seu sermão, vocês vão ter, né, uma aula para isso, para preparação de sermão, você pode até pegar um versículo base, mas você vai estudar tudo. O que aconteceu ao decorrer em volta daquilo ali, você vai em outras passagens reforçar aquela tese, entendeu? Então eu falo assim, é muito importante, a gente precisa realmente estar como obreiro aprovado mesmo, sabe? Que maneja bem a palavra, né? Tem que estar, porque realmente o mundo está aí para nos desafiar. Né? E que bom que vocês escolheram estar aqui, tá? Porque vocês vão sair daqui munidos ainda mais do que aquilo que vocês já têm buscado no secreto, tenho certeza, viu? Continuando aí, então, na página 15, né? Finalizando, então, aquilo que nós dissemos, né? O pesquisador aperfeiçoa o seu julgamento, desenvolve discernimento e torna-se apto a distinguir e a separar o que é essencial do que é acidental. Isso separa o importante do secundário. Vocês grifam isso daí que é uma partezinha importante, tá bom? Virando aí página 16, métodos, né, metodologia e métodos. Lá embaixo, vamos pular toda essa parte, já vamos lá embaixo já. Ó. Para realizar uma pesquisa, é necessário que o pesquisador busque conhecimento em profundidade na área que será abordada. Né? Então, a gente já disse a respeito disso. Né? Então, você vai se aprofundar. Uma pesquisa não é algo superficial, é algo que você vai esgotar a respeito daquele assunto. Né? Página 17, vai ter lá, logo abaixo da figura, o Gil 1999, aí, grifa isso daí também, tá? Gil 1999 destaca que os métodos científicos são um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos que permitem que o pesquisador alcance seus objetivos de pesquisa. Isso daí é uma definição. Essa definição, muito provavelmente, vocês vão utilizar, tá bom? Virando aí, página 18. Ele tem aí um quadrante aí para vocês, né? Para falar a respeito de alguns, né, ele apresenta alguns métodos científicos, né, procedimentos aí intelectuais e linhas de raciocínio aí que a gente pode seguir quando a gente vai executar uma pesquisa, tá? Então, a gente pode utilizar numa pesquisa o método, né, indutivo, ou seja, ele está na descrição aí, e isso daqui vocês vão grifar, como se diz, é a definição, mas grifem as primeiras palavras que eu ler aqui, porque isso daqui vocês vão utilizar, tá bom? Indutivo. Ele parte de fatos particulares para conclusões genéricas, tá? Ou seja, do mínimo para o todo. Parte de fatos singulares para chegar a uma conclusão ampla. Essa é a definição do indutivo, tá?
E o dedutivo, embaixo, ele já é o contrário, né? Ao contrário do método indutivo, o método dedutivo parte de enunciados gerais, como premissas de um raciocínio, para chegar a uma conclusão particular, né? O dedutivo, mais fácil da gente entender, né? E embaixo, o hipotético. Esse método parte de percepção de uma falha, uma lacuna de conhecimento, acerca da qual formula-se hipóteses, né? Então, ele parte de uma falha, então é bom vocês colocarem assim, bem reforçado, né? O hipotético, ele parte de uma falha no conhecimento. Porque vai existir um momento que vocês vão ter que, seja na prova, no trabalho, né, que vocês vão ter que definir as diferenças. Andressa, como é que eu vou gravar tudo isso? Calma, né? A gente costuma ser bem tranquilo aí nas avaliações, tá? Que talvez seja uma preocupação de vocês. Vocês devem fazer os trabalhos, né, que a gente vai dar para que vocês já venham mais preparados para a prova. Mas a gente costuma, né, ser assim, participativo aí, professor e aluno, para ajudar vocês. Se em algum momento for necessário fazer a consulta do manual, né, aqui a gente vai, junto com vocês, liberar o uso, tá bom? Mas isso não dispensa o estudo, tá? Porque como se diz, são exceções e não regras, né? Mas vamos ser bem flexíveis aí, tá bom? Mas é bom que você entenda, tá? Então, por isso que eu fiz questão de pedir para vocês reforçarem aí qual é a definição de cada um. Página 19. E o dialético, né? Aí você vai grifar a parte de baixo. Esse método é uma interpretação dinâmica da realidade. Ele considera que fatos não podem ser considerados fora do contexto social, político, econômico e outros. Ou seja, é uma interpretação dinâmica através de perguntas e respostas. Tá bom? Se vocês quiserem anotar, é uma interpretação dinâmica através de perguntas e respostas. Tá? E o fenomenológico. Olha que coisa, né? Esse método não deduz e nem induz, né? Ele considera que a realidade não é única. A ênfase está em descrever diretamente a experiência tal como ela é. Ou seja, no fenomenológico, né, não se importa com as causas, tá? Ele não é um método que fica se preocupando com as causas. Bom, aí, gente, vocês vão ver que ao final de cada capítulo, essa é uma leitura complementar, tá? Que vocês vão novamente reforçar o conhecimento de popular e científico, tá? Que a gente já falou lá atrás, depois vocês podem fazer essa leitura em casa. Na página 22, eu aconselho sempre vocês a lerem o resumo do capítulo, tá? Por quê? Às vezes você não vai conseguir ler tudo, né? O capítulo inteiro, porque tem muita coisa. Então, vocês focam naquilo que os professores direcionar vocês durante as aulas, por isso que é importante ir grifando, e vem para o resumo do capítulo, que ali está a chave das questões, tá? Daquilo que é principal dentro do capítulo, onde você tem que colocar atenção. Inclusive, muitas das autoatividades, que depois eu vou explicar para vocês, elas estão, muitas vezes, as respostas dentro do resumo. Tá? Ah, Andressa, pode acontecer de algum material não ter o resumo do capítulo? Pode, tá? Tem alguma outra apostila que não vem com resumo. Então, você tem que se esforçar um pouquinho mais. Mas as que tem, comecem por aqui os estudos, né? E com aquilo que o professor te deu em aula, porque tem muita coisa aqui que já é o foco que vocês têm que dar atenção, tá bom? Vamos lá. A pesquisa. Então, vamos para o capítulo 2. Já... 23 precisa responder ou não? Isso, nós vamos falar a respeito das autoatividades, mas eu vou fazer num formato um pouquinho diferente com vocês, tá? Que eu vou deixar para explicar no final, tá bom?
Vamos lá, só para a gente não se perder na linha de pesquisa aqui, né, de raciocínio, eu vou continuar, mas eu vou explicar para vocês como é que eu vou fazer, porque é um material muito extenso e eu falei para a pastora, já que a senhora deu flexibilidade, eu vou fazer no jeitinho que eu gostaria que tivesse feito quando foi a minha vez de viver, né? Eu brinco com eles isso. Gente, capítulo 2, então, página 25, a pesquisa, tá? Já vamos lá embaixo, lá na classificação da pesquisa científica, tá? Há diversas formas de classificar a pesquisa científica, tá? Uma pesquisa pode ser considerada básica ou aplicada. E agora, virando aí, vocês grifam aí, tá? A questão da pesquisa básica e da pesquisa aplicada. Então, a pesquisa básica, como o nome já diz, é uma pesquisa simples, né? Ela tem como objetivo gerar conhecimentos novos, tá? Que sejam úteis para o avanço da ciência. Mas e a pesquisa aplicada? Né? Ao contrário da pesquisa básica, ela tem como objetivo gerar conhecimentos para o avanço da ciência em assuntos e problemas específicos e práticos, né? Então, enquanto uma faz uma pesquisa básica mais voltada para o amplo, né? O outro já faz uma pesquisa delimitada, né? Já para assuntos específicos, tá bom? E é importante a gente entender essa diferenciação aí. Mas logo abaixo, e você tem que considerar 3 critérios dentro da pesquisa aqui, tá? Da classificação de pesquisa. Vocês grifam aí o A, B e o C, tá? A abordagem, os objetivos e os procedimentos técnicos de coleta. Em algum momento podem te perguntar, né, quais que são os 3 critérios, né, utilizados para pesquisa científica, e aí você vai lembrar desses 3 aí, abordagem, objetivo e procedimentos técnicos. E tem um aí, em relação à abordagem do problema. Então, o que tem a ver essa abordagem do problema? Então, é o aprofundamento da pesquisa, né, que nós vamos falar agora, tá? Eles vão te dar aí algumas opções também, tá? Que são a pesquisa quantitativa, busca quantificar, perdão. Procura quantificar para analisar, ou seja, todos os dados conseguidos podem ser revertidos em quantias através de porcentagem, média, mediano e depois analisados numericamente, tá? Então é fácil compreensão, né? Vamos lá, o IBGE vai fazer pesquisa, analisa o quê? Números, né? Quanto nasceu, quanto morreu, quanto que ganha, quanto que, né? Traduz de forma numérica o resultado da pesquisa, tá bom? A pesquisa qualitativa verifica a relação entre o mundo real e o mundo sujeito, sendo que os dados observados não são traduzidos em números. Nesse processo não se utiliza métodos e técnicas estatísticas, mas o processo e o significado de abordagem são os principais focos. Embaixo ele fala assim, ó, na pesquisa quantitativa, a coleta de dados ocorre a partir de interações sociais do pesquisador com o fenômeno ou fato pesquisado, né? Então, vai realmente na linha de frente mesmo, entender as informações. Parte da hermenêutica do próprio pesquisador. Hermenêutica, o que é isso? Vocês vão ter uma matéria disso, tá? Vão ter uma matéria de hermenêutica e de homilética, tá? Hermenêutica são as interpretações dos textos, tá? Da palavra, né? E a homilética é a arte de pregar. Então, vocês vão passar por ela. Embora o nome seja muito, né, estranho, mas é uma aula bem bacana, tá? Então, vamos lá. Mais abaixo aí, ó. Vocês estão grifando tudo que eu estou pedindo para vocês, que eu estou lendo aí com vocês, né? Vai lá, pode ir lá. Em relação aos objetivos da pesquisa, tá? Então, a pesquisa, ela deve ser como? Exploratória, né? Como o próprio nome sugere, faz levantamento de dados explorando o tema de maneira contundente. Busca proporcionar maiores informações sobre o assunto,
reunir mais conhecimento. Então, é a pesquisa exploratória, investigativa, né, que você vai mais a fundo na pesquisa. A pesquisa descritiva tem a função de identificar, relatar e comparar. Essa pesquisa descreve características de uma determinada população ou estabelece relação entre variáveis e consiste no estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e a explicativa. E a pesquisa explicativa? Né? Ela tem por razão, né, o porquê das coisas. Né? É o tipo de pesquisa que mais se aprofunda no conhecimento. Porque para você explicar algo, você tem que esgotar o que se fala a respeito daquele assunto. Então, é a pesquisa que você mais se aprofunda no conhecimento, é a pesquisa explicativa. Aí nós temos aí, num quadrante, o tipo de pesquisa, e ele está justamente colocando a exploratória, a descritiva e a explicativa, que foi o que nós falamos agora. Então, dentro do quadrante, ele te fala qual é o modelo de pesquisa e quais são a finalidade, né, o que ela pretende explorar, que na realidade ele colocou no quadrante basicamente aquilo que nós acabamos de ler, mas vocês podem fazer um foco nisso também, por quê? Porque muito provavelmente em algum momento de exercício vocês possam precisar, tá? Mas só como acrescentando aí como adendo, né, na pesquisa descritiva, você pode colocar aí, né, como o que, né, quando e onde. Na descritiva você precisa mensurar, né, tempo, local, momento. Então você pode estar fazendo perguntas como o que, quando e onde aconteceram determinados fatos, né? E na explicativa, o porquê que aconteceu determinados, né, fatos, né, o motivo. Você pode estar colocando aí para que fique mais compreensivo o termo técnico que está sendo usado aí. Fartou água já, do tanto que a gente fala, né? Ô filha, pode deixar, imagina, fica tranquila. Ó, então leva que é para a gente não gastar copo. Obrigado, viu? Então vamos lá. Página 28, procedimentos técnicos da pesquisa. Tá? Página, na realidade, ali a gente só vai ler o título, porque a gente vai para a página 29, já direto para os conceitos, tá? Quais são os procedimentos técnicos da pesquisa? Primeiro, pesquisa bibliográfica, tá? Filha, obrigada, viu? Deus abençoe. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. 29. Página 29. Então, vamos lá. Pesquisa bibliográfica, item A aí, ó. É a pesquisa elaborada a partir de material já publicado. Então, a gente vai pesquisar, né, coisas já publicadas, em jornais, revistas, né, publicações em livros, em artigos, né? Então, você vai dar um tratamento analítico naquilo que já foi publicado. É a pesquisa bibliográfica, a gente utiliza muito isso num TCC, numa monografia, porque a gente não pode começar a falar de um assunto sem antes, né, colocar aquilo que já foi dito acerca daquele assunto, né, as definições que já existem a respeito daquele assunto. No B, pesquisa documental. Então, é a pesquisa produzida a partir de materiais, né, que não receberam o tratamento analítico, tá? A fonte de coleta de dados é restrita a documentos escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias, né? E as fontes primárias podem ser públicas, né? Podem ser particulares ou estatísticas, né? Então, já não é como uma pesquisa bibliográfica. Página 30. Pesquisa experimental. Né, os experimentos podem ser de laboratório ou de campo. Esse daí vocês grifam essas duas definições aí, tá? Da pesquisa experimental, que elas podem ser de laboratório ou de campo. No experimento, né, de laboratório, o pesquisador cria um cenário desejado e controla ou manipula as variáveis. No experimento de campo, são manipuladas variáveis de vários grupos e verificadas as diferenças após o tratamento do experimento, né? Então, o laboratório a gente consegue entender, né? Porque quando o cientista vai lá, faz as suas, né,
seus testes lá, então eles vão pesquisando até entender como determinadas coisas funcionam. Já o de campo, ele já tem uma variável mais, uma certa liberdade, né? Você já pode construir isso a partir de pesquisa com pessoas, com outras informações, você já pode enriquecer isso de outra forma. Agora, o experimento de laboratório não, ele é técnico, ele vai, né, catar determinada coisa e chegar ao resultado daquele experimento dele, tá? Item D, levantamento. Levantamento é o questionamento, né? É uma pesquisa interrogativa direta de pessoas, tá? E o item E é o estudo de casos. A gente escuta muito falar, né, a respeito de estudo de caso. É uma pesquisa que envolve estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos e que permitem conhecimentos amplos e detalhados. Os resultados não podem ser generalizados a outros fenômenos ou fatos, né? Então, eu vou fazer um estudo de caso sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Então, eu vou fazer um estudo profundo e exaustivo a respeito de como se criou a igreja, qual que é a cultura da igreja, as doutrinas da igreja, entende? A gente faz um estudo voltado para aquilo que nós estamos analisando, né? Então, é bem particular mesmo, né? Voltado realmente para o assunto que nós estamos propondo. E a pesquisa do participante? É a pesquisa que é caracterizada pelo envolvimento entre o pesquisador e os pesquisados. Essa pesquisa promove a participação de todos, mergulha profundamente na cultura e no mundo do sujeito da pesquisa. Isso aqui já é mais fácil da gente entender, né? Quantos nós já respondemos uma pesquisa? Seja pesquisa de satisfação, né? A gente terminou um curso, passa para você lá uma avaliação para saber o que você achou da aula do professor, ainda bem que não tem isso no ITQ. Graças a Deus. Olha lá, olha, a irmã já quer derrubar a gente na primeira aula já. Já quer sugerir a avaliação do professor já, olha só. Eu vou lembrar disso na nota da prova. Olha lá, você vê, sem conflito de interesse nenhum. Mas é uma realidade mais frequente para nós. Bom, vamos lá então, página 31. Planejamento da pesquisa. Todo trabalho a ser desenvolvido deve ser planejado, a fim de que sejam atingidos os objetivos propostos de maneira eficaz. Você vê que essa é uma matéria que a gente chega a ser redundante, que a gente repete e reforça muitas coisas, muitas teses e muitos conceitos, tá bom? Mas é até a gente esgotar aí a necessidade da pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Um planejamento de pesquisa, página 31, eu estou aqui em cima, tá? Um planejamento de pesquisa é a estratégia para um estudo e o plano através do qual a estratégia deve ser desenvolvida, tá? Então, tem um planejamento, né? Então, eu quero pesquisar algo, eu quero saber a respeito da história da igreja. Por onde eu começo? Tem que ter um planejamento. Né? Por que eu estou reforçando muito isso? Porque nós fizemos um trabalho a respeito da história da igreja. Então, qual foi o meu planejamento? Como que eu vou saber o que aconteceu aqui em Novo Horizonte? Porque, embora eu tenha que falar né, da igreja como um todo, porque não tem como você delimitar um assunto sem antes falar do macro, primeiro, depois nós vamos estruturar como é que é feito um projeto de pesquisa, a gente tem que falar, né, do assunto amplo para depois você chegar no assunto específico, mas por onde eu começo? Como eu vou estruturar essa pesquisa? Né? Então, no meu caso, a fonte primária, quem que era? A pastora Eliana. A pastora Eliana está aqui desde o início. Quem mais poderia me dizer como essa igreja foi fundada, quantos pastores passou por aqui, o que aconteceu, sem ser ela? Né? Então, comecei por ela. Aí ela mandei um questionário, fiz um questionário de pesquisa, fiz um monte de pergunta para ela, expliquei, falei, pastora, nós estamos fazendo um trabalho acadêmico do ITQ e eu precisava de informações para mim poder fundamentar meu trabalho, né? E aí, não, pode mandar, Andresa. Aí fiz um monte de perguntas, depois repliquei para os outros colegas também, que alguns às vezes não tinham se atentado a buscar nessa fonte, né, na pastora, e aí a gente conseguiu informações. Então veja que para você fazer um projeto de pesquisa, não nasce nada, né? Por onde eu começo?
Primeiro você precisa estruturar. Depois que eu fiz esse questionamento com ela, respondeu todas as perguntas, aí sim você vai em ordem cronológica colocar as ideias, porque ali tinha várias informações, mas elas não vão ser colocadas de uma maneira de pergunta e resposta. O trabalho acadêmico ele tem uma estrutura que nós vamos aprender como é que faz, tá bom? Só para contextualizar aí o que eu disse, tá bom? Vamos lá. Numa pesquisa aqui embaixo agora, tá? Mais embaixo, antes do item 1 aí. Uma pesquisa deve ser cuidadosamente planejada para atingir os seus objetivos. E esse planejamento pode ser dividido em duas atividades: o pré-projeto e o projeto. O pré-projeto da pesquisa. O pré-projeto é a primeira atividade de planejamento e pode ser dividida em 5 passos básicos: a escolha do tema, a revisão de literatura, a problematização, a seleção, ou seja, a delimitação do assunto e a geração de hipóteses. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. A escolha do tema, né? Para escolher o tema da pesquisa, cada pesquisador deve considerar 3 características básicas. Primeiro, o tema precisa atender ao seu gosto pessoal, quer dizer, ninguém vai se propor a pesquisar algo que não tenha interesse para ele, né? Então, primeira coisa, tem a ver com o teu gosto pessoal. Em segundo lugar, o tema deve ser importante, né? Tem que ser algo relevante e ter utilidade para a sociedade, tá? Porque ninguém vai se propor a fazer um trabalho, principalmente acadêmico, né, que não seja depois de utilidade, né? Você não é simplesmente ir lá fazer um trabalho, fundamentar uma tese ali, deixar 50, 60, 70 páginas escritas, mas que não agregou em nada do que já existe hoje, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Em terceiro lugar, o tema escolhido deve ser de fontes, né? Deve ter fontes de dados para ser pesquisado, né? Não adianta você querer falar de um assunto que você não tem. Você procura lá no Google lá e não acha coisas para fundamentar, né? Um assunto muito difícil. Aí você teria que se tornar um especialista mesmo, para você trazer mais do que nunca disseram ainda, né? É lógico que você tem essa capacidade, mas é uma questão mais difícil de ser elaborada. Página 32, revisão da literatura. É necessário que o pesquisador procure materiais escritos sobre ele, ou seja, sobre o assunto que nós vamos abordar, né? Se o assunto é a Igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos que pesquisar materiais já escritos sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Problematização, né? Problematização. Como pesquisar é buscar respostas para as necessidades humanas. É necessário que essas necessidades humanas sejam transformadas em problemas de pesquisa, né? Então, você tem que criar um problema para você pesquisar. Então, eu até depois vou dar um exemplo aqui para vocês, porque vocês terão uma atividade a respeito disso, né? A respeito dessa questão. Então, primeiro você vai criar uma pergunta a ser respondida, né? Como resolver determinada questão? E aí, com base nisso, isso você gerou um problema, você lançou um problema. Porque como que eu posso resolver, né? Na minha atividade, né, eu coloquei como problematização por que muitas pessoas abandonam a fé. Eu fiz um trabalho acerca dessa matéria, né, onde o tema era abandono da fé. E qual que era a problematização? Por que as pessoas abandonam a fé? E aí, então, toda a minha tese foi fundamentada em cima, né, de por que eu achava que as pessoas abandonavam a fé, tá bom? Continuando aí, seleção. Selecionar ou delimitar um assunto significa escolher uma parte do problema para estudar em profundidade, né? Então, você tem que afunilar, porque o tema é muito amplo. Por exemplo, na faculdade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da parte social. Então, a vida inteira na minha faculdade eu quis falar a respeito de coisas relacionadas à parte social. Então, eu queria falar a respeito de responsabilidade social. Qual foi a primeira coisa que o meu professor orientador me falou? Andresa, responsabilidade social é muito amplo. Não tem como você abordar um assunto, como você vai, né? Existe muita coisa de responsabilidade social, a gente precisa delimitar o assunto. E aí, então, eu fui e delimitei o assunto de que forma? A
Eu falei assim, mas a responsabilidade social, é um assunto que também estão falando bastante, né? Ele me sugeriu, como ele era um professor da área de marketing, ele falou assim, por que você não fala a respeito do marketing social? Que são atos de responsabilidade sociais desenvolvidos pelas empresas, né? Que tem como base a empresa ser relevante na sua parte social, ela dá a sua contribuição. Eu falei, legal, bacana. E como que eu afunilo isso, então? Só mudar de marketing para responsabilidade? Não. Vamos escolher o campo de empresas. Eu falei, bacana. Eu trabalhava no banco na época, eu falei, então, marketing social, né, em instituições financeiras. Aí eu fui abordar como era o marketing social em instituições financeiras. Então, aí eu me delimitei. Porque o marketing social por si só seria um assunto muito amplo para ficar falando. Então, a gente focou em instituições financeiras e eu coloquei como estudo de caso o banco onde eu trabalhava. Qual era a ação social que ele fazia. Coloquei em especial em evidência o estudo de caso dele e coloquei de um outro banco para ter um comparativo, né? Então, você vê que essa é a necessidade da gente delimitar, porque senão a gente, né, vai fazer um trabalho muito extenso. E a geração das hipóteses, né? As deduções. A hipótese é uma verdade provisória e pode ser verificada, tá? Então, se você fosse pensar em hipótese, às vezes a gente faz muito isso no sermão, né? Às vezes a gente chama de conjectura, né? Então, por que nos permite conjecturar? Porque com base em estudos que não estão dentro da palavra, que são paralelos à palavra, nós estudando os fatos, a época, a forma como eles se comportavam, nos permite ter, né, a hipótese de que aquilo se dava de determinada forma por isso. Isso não é heresia, tá? Tá bom? Conjectura não é heresia. A gente pode, desde que você tenha fundamento para isso. Por isso que é necessário pesquisar, tá bom? Tá gostando da aula, gente? Né? Tá todo mundo quietinho, né? Tá todo mundo quietinho, né? Então, eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim. Mas vamos lá, vamos terminar aqui a página 2, e aí o capítulo 2, e amanhã eu dou uma acelerada com vocês nos outros 3 capítulos, porque hoje nós já tivemos muita coisa e eu tenho que explicar a respeito da atividade que vocês têm que fazer. Então, vamos lá, página 33, né? O projeto de pesquisa, tá? Então, existem 5 itens essenciais num projeto de pesquisa. Então, qual que são? Tá? O tema específico, o objetivo geral, os objetivos específicos, os procedimentos e os recursos. Então, se você analisar, se a gente for lá na página 8 que a gente leu no começo lá, que eu pedi para vocês já abrirem, que eu falei, uma página que não tem a numeração, vocês vão ver que o quê? A própria apostila, ela fala, né, o objetivo geral, né, ou seja, é instrumentalizar o trabalho acadêmico para a produção de trabalhos, né? Então, assim, todo trabalho tem um porquê, tem um objetivo geral. Né, o porquê dessa apostila, dessa matéria, dessa disciplina, está fundamentado na página 8. Esse é o objetivo geral. E o objetivo específico está lá dentro de todos aqueles itens que nós listamos ali. Então, num projeto que a gente for fazer, também é da mesma forma, tá bom? Nós vamos ter os objetivos gerais e os objetivos específicos. E dentro dos procedimentos, a gente reforça aí que são atividades praticadas para a aquisição dos dados com os quais se desenvolve o raciocínio, né? A forma como você vai construir a ideia, né? E os recursos, que é o item E aí, é a listagem quantitativa do que será usado no desenvolvimento dos procedimentos, né? Por exemplo, se o tema específico de uma pesquisa é a eficácia do limão na cura de resfriados, um dos objetivos específicos pode ser identificar os componentes químicos do limão, né? Deixa um exemplo aí para nós. Para esse objetivo específico, o procedimento é uma pesquisa bibliográfica e os recursos necessários podem ser 3 livros e 2 artigos. Lembre-se que é o pesquisador que estabelece todos esses elementos do projeto, tá? Nós vamos pular o F, o G e o H,
porque dentro do que nós vamos pedir para vocês, eles não vão entrar, tá bom? E vamos já ali embaixo no item 3, as etapas da pesquisa, ou seja, a forma de construir a pesquisa, tá? Página 35. A determinação do assunto da pesquisa. O tema deve ser original, ou seja, não é necessário que o tema seja inédito. Ah, eu preciso falar de alguma coisa que nunca ninguém falou? Difícil, hein? Difícil, muito difícil. Mesmo porque, né, quando se fala em inovação, é justamente você fazer algo novo daquilo que já existe. Você vai melhorar. Entendeu? Melhoria contínua. Então, não tem, né, se o mundo hoje quer inovar, então é falando de algo que alguém já falou, entendeu? Mas você pode sim melhorar, né? Mas não tem como você falar de um assunto que seja inédito, tá? Mas também é preciso verificar se não está sendo exaustivamente discutido, ou seja, quando a gente está num trabalho acadêmico, por exemplo, na faculdade, eles não recomendam que os alunos falem do mesmo assunto, para que a gente não fiquem reproduzindo vários trabalhos com os mesmos assuntos. Ou seja, marketing social na minha turma, só eu ia falar, certo? Então, assim, eles já pegam todo o nome do tema central. Pode ser que algum outro aluno falou de responsabilidade social dentro do seu trabalho, mas com ênfase em outra coisa, né? Mas a gente não pode querer todo mundo falar a respeito da mesma coisa. Ou seja, quando a gente for fazer um trabalho, a gente evitar que sejamos repetitivos, né? E falar de um assunto que está exaustivamente sendo dito, tá? Mais para baixo aí. B. Determinação dos objetivos da pesquisa. A definição dos objetivos é extremamente importante para o sucesso do trabalho. Para definir um objetivo, é preciso saber o que está se procurando e o que se pretende alcançar, né? Então, vamos fazer uma pesquisa. O que eu pretendo com essa pesquisa? O que eu pretendo dizer? Qual é o objetivo principal dessa pesquisa, né? E o C, a formulação do problema de pesquisa. O pesquisador deve escrever de forma clara e objetiva e interrogativa a questão cuja solução pode ser alcançada pela pesquisa. De nada adianta fazer uma pesquisa, né, se o resultado final dela não for para a gente trazer uma solução para o problema que foi criado na pesquisa. Você não pode terminar o trabalho, você criou um problema lá, né? Por que as pessoas abandonam a fé? E aí você termina o trabalho e você não explica qual que é a sua tese, por que as pessoas abandonam a fé. Então não faz sentido. A pesquisa é justamente para você procurar argumentos para responder a essa pergunta, que é a problematização que a gente chama, tá bom? E o D, a justificativa da pesquisa. A justificativa dos objetos propostos responde aos porquês da pesquisa, né? A justificativa deverá convencer o leitor do trabalho sobre a importância da sua pesquisa. Se não convenceu, então a pesquisa não atingiu o objetivo proposto. Virando a página 36, a revisão da literatura. É uma busca bibliográfica a respeito do assunto, né? Bibliográfica, bibliografia, aquilo que já está escrito, aquilo que já existe. Pode ser em livros, pode ser na internet, né? Então, é uma busca pela bibliografia a respeito do assunto em questão. Deixa eu ver como que falta aqui. Estamos acabando. Então, vamos lá. Vamos pular aqui, tá? Essa fase da metodologia, coletas, porque também vocês podem ler a título de conhecimento, mas eu procuro me ater àquilo que vocês vão ter que entregar, tá bom? Página 37. Tarefas acadêmicas para a construção de uma pesquisa, né? Então, tem 3 itens aqui que são principais, né? Que a gente considera como procedimentos fundamentais para fazer um trabalho acadêmico. Então, vocês podem até escrever aí, ó, procedimentos fundamentais para fazer um trabalho acadêmico. Em algum momento vocês podem ter essa pergunta. Então, o que não pode faltar para você fazer um trabalho acadêmico? Primeira coisa, a leitura. Quem não gosta de ler,
dificilmente vai conseguir executar um bom trabalho acadêmico, porque a leitura é a principal ferramenta para você obter o conhecimento, né? Não tem como. Então, leitura. Não preciso nem ler e descrever o que está aqui, né? Porque é algo assim bem implícito, né? 2, a análise dos textos, né? Estudar, né? Tentar dividir, tentar interpretar, né? O que está sendo dito. Então, tentar analisar os textos é fundamental para quem faz um projeto de pesquisa, tá? E que mais? As anotações, né? Então, supondo que você está lá fazendo uma pesquisa no Google e você achou um pensamento, um significado, alguma coisa importante. O que a gente faz se a gente está no Google? Copia e cola, né? Seleciona o texto e joga para lá. Só que, se não é um pensamento seu, é uma citação de outro, a gente tem uma regrinha, que quando você vai fazer uma citação do pensamento de alguém, você vai colocar entre aspas, vai citar o nome da pessoa, enfim, tem toda uma questão que depois a gente fala mais para frente, tá? Por quê? Não é o pensamento seu. Então, você não pode copiar a ideia e falar, fui eu que disse, né? Então, a gente tem que respeitar, mas é uma anotação. Ah, se eu não estou pesquisando no Google, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou fazendo uma pesquisa aprofundada e eu encontrei algo. Estou lá com meu bloquinho, lá lendo meu livrinho. Eu tenho um livrinho que eu toda vez que eu vou fazer minha meditação, eu tenho um caderno. E é lá eu faço as minhas anotações, né? Então, quem faz pesquisa tem que anotar, né? Então, seja no computador, seja no papel, enfim, né? Mas é óbvio que se você vai fazer um projeto de pesquisa, um trabalho acadêmico, você já vai fazer isso de forma redigida, porque você vai ter que entregar isso, né? Dentro do padrão da BNT, que é o trabalho no computador, tudo redigido, bonitinho, tá bom? Então, os procedimentos, né? Procedimentos fundamentais para se fazer um trabalho é a leitura, a análise de texto e as anotações. Tá bom? Então, vamos encerrar, né, por aqui. Página 40 tem o resumo do capítulo, né? Aqui vai estar delimitados os assuntos principais, então, desse capítulo, tá? E aí, gente, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês como é que faz a formação das notas do ITQ, tá bom? Para vocês entenderem por que algumas atividades têm que ser feitas aí, tá? A formação das notas, ela é feita pelas entrega de autoatividades, e as autoatividades são essas perguntinhas que tem aqui ao final de cada capítulo. Você vai ver que ao final de cada capítulo tem uma série de perguntas, tá? E depois, ou seja, você entregou 100% de tudo que está aqui, tá? Isso eu estou falando de uma maneira geral para todas as disciplinas, tá? Para vocês entenderem. Se o professor exigiu que vocês fizessem todos, entregou 100% disso daqui, ganhou 10 nisso. Aí depois nós temos uma prova que chama prova, né, avaliação somativa. O que é essa avaliação somativa? Antes da prova final do módulo, vocês têm uma prova que o professor te dá, você leva para casa, você pode fazer a pesquisa no material, responder, é uma prova que vai somar a sua nota. E essa avaliação somativa, eu fiz tudo, mais 10 nela, tá? Aí eu venho para a prova final, que é feita aqui, que no caso de vocês, a primeira prova vai ser dia 21 de março, tá? 21 de março, numa terça-feira, tá bom? Quem vai aplicar é a Elisandra, que ela vai estar na matéria dela, né? A menos que ela esteja viajando, né? Então, ela vai ser aplicada lá em Mitinga. A pastora vai aplicar lá, junto com a turma de lá, né? Vai ser todo você e eles lá, tá bom? Você dá aula na terça? Só pode segunda? Então, quando o aluno não pode por motivos de trabalho, aí tem que avisar antes para que seja aplicado para você em um outro dia. Normalmente, esse dia antecede a prova dos alunos. Por exemplo, o Lucas nos dava no sábado, né, as provas, né, para aproveitar, por exemplo, porque tinha o pessoal da região que vinha para fazer a prova. Então, aí já marcava no dia que tinha, às vezes, alguma coisa, algum evento aqui e fazia, né?
Normalmente, como tem de segunda-feira uma reunião mensal aqui, né? Então ele agendava na realidade de segunda para vir e já fazer aqui. Quando o aluno não podia, aí ele vinha no sábado aplicar para aquele aluno que não podia, entendeu? Mas por essa questão aí de logística do pessoal da região, ele agendava de segunda-feira, tá? Mas aqui está na grade que vai ser na terça. Então, se você não puder, você já de antemão, quando a Elisandra estiver aqui dando a aula de pastoral urbana, você já avisa ela, aí ela já agenda com você o dia que vai aplicar suas provas. E nesse dia é aplicado todas as provas, tá? Que nem vocês vão ver aí que vocês receberam 3 apostilas. Vocês vão receber 3 professores e 3 aulas antes da prova. Então, no dia da prova, vocês vão ter 3 provas de metodologia de trabalho acadêmico, de vivência cristã e de pastoral urbana, tá bom? São 3 provas no mesmo dia, era assim também, tá? Por isso que é uma construção, né? Porque aí, o que acontece? Vocês, o prazo é curto, eu sei. Aí vocês têm a prova conclusiva, que a gente chama que é a prova que é feita aqui nesse dia. E aí, supondo que você acertou tudo, mais 10. Então, a média é 10. Andresa, nós entregamos metade do trabalho. O que era 10 vira 50%. Se entregou 70%, vira 7%. E aí você soma as notas e vê a média final. A média final tem que ser 7 para passar. Não passou? Tem exame. Ah, não passou de novo? Faz exame de novo. Nós não estamos aqui para reprovar vocês, entendeu? Isso, mas é o que eu te falei. Na realidade, é o que eu falei para vocês. Graças a Deus, a gente procura trabalhar bem junto, sabe? E assim, de maneira nenhuma a gente quer desestimular vocês de fazer o estudo, mas a gente entende que todo mundo trabalha, todo mundo tenta conciliar isso da melhor forma. Então, se você precisar de apoio no dia, o professor vai te ajudar, e se você precisar, de repente, fazer uma consulta material em alguma pergunta também, vai poder. Só que eu vou ser muito sincero para vocês, às vezes eu fazia consulta ao material em algum momento e eu me perdia muito mais. Então, o que eu combinava com o Lucas? Vamos fazer o que eu sei, e assim, você começa pelos que você sabe e elimina, né? Aquilo ali. Deixou para o final aquilo que você está em dúvida. Aí, aquilo que você está em dúvida, você pede ajuda para o professor. Que aí, pelo menos, é uma ou outra que você vai dar. Porque se você ficar com aquela coisa, não, eu quero tirar 10, então eu vou pesquisar tudo, eu vou olhar tudo. Filho, você não dá conta de fazer as 3. Você entendeu? Por quê? Porque, principalmente no nosso caso, que é à noite, você imagina que a prova vai começar às 7h30 e não começa às 7h30, porque tem que esperar todo mundo chegar. Aí, se você tem que fazer 3 provas, você vai consultar o material de 3 provas, como é que vai ser? Que hora que vocês vão sair daqui? Entendeu? Então, assim, fica calmo, não precisa ter, ninguém vai reprovar. Entendeu? Não estamos aqui para reprovar ninguém, entendeu? O professor vai ajudar. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? Não vai me deixar e querer desestimular e falar, não, vocês não tem, gente, não, vai acabar e vai até o final. E eu falo assim, vocês não precisam ficar com medo, porque não vai, se você precisar de ajuda, o professor vai estar aqui e vai ajudar. Tá bom? E precisar consultar, vai liberar vocês para consultar. É só um conselho que eu dou para você não falar assim, já que é consulta, eu não vou nem... Isso, a gente fala assim, eu não vou, só que, gente, o material é extenso. Aí você imagina você ter que consultar coisa de 3 provas. Então, assim, eu tô aconselhando vocês o quê? A se basear no que nós estamos falando na aula e naquilo que a gente vai dar de autoatividade. Por isso que é bom você fazer autoatividade, porque o foco dos exercícios da prova já está na autoatividade. Então, você já vem com conhecimento daquilo que você estudou, entendeu? Você vai depender muito menos do material. Não é proibido usar, mas, entende? Tá? Então, não vai ter reprova, tá bom? Vocês não vão reprovar, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. No que cabe a mim, para tentar ajudar vocês, porque como são 3 matérias, né? Então eu falei para a pastora que eu seria bem flexível com vocês nessa questão. É óbvio que é uma matéria que eu não tenho como dispensar o trabalho, porque isso é uma questão prática da disciplina. Uma disciplina de método de trabalho acadêmico, você tem que apresentar uma pesquisa, não tem como você não apresentar, é o mínimo, entendeu? Então a gente tem que fazer, mas não dentro das normas da ABNT, tá bom? Vamos dentro das normas do Lucas Pérez e da Andresa mesmo, tá? Então, o que acontece? Capítulo 2, vamos lá comigo no capítulo 2. Vamos lá no exercício aí, de número 5, tá?
Está na página 42, perdão, página 42. Isso, página 42, no capítulo 2, o exercício de número 5. Então, ele pede assim, ó. Seguindo os passos apresentados para o pré-projeto, elabore um pré-projeto contendo o tema, a problematização, ao menos 5 perguntas com respostas, e a delimitação, a escolha de uma pergunta, né, e a hipótese, né? Então, é um negocinho bem chato, né? Mas, aonde que está falando a respeito disso? Peraí que eu fiz a minha anotação, eu trouxe, para vocês terem uma noção, eu trouxe até a minha apostila de aluno para ajudar vocês a ser mais assertivo aí na... Então, eu faço 5 e delimito para 1. Isso, exatamente. Mas, ó, ele vai te recomendar 5, né? Você vai fazer 5, né, perguntas com respostas, tá? Mas você vai escolher uma delas para delimitar. Exatamente, para delimitar. Então, por exemplo, usando o que eu fiz aqui, deixa eu só ver a página aqui para passar para vocês, com base em que vocês vão responder aqui. Peraí. Cadê? Pré-projeto, tá? Então, tá aqui, ó. Página 31, pré-projeto de pesquisa. Você vai escolher o tema. Aí, depois, a revisão da literatura, a problematização. Você pode ver que ele tem exemplos aqui na problematização, que são as perguntas, que aqui está exigindo que faça 5, né? Mas aqui ele fez até um exemplinho aqui para vocês. A delimitação, que é o item D, e a geração de hipóteses, tá? Então, vocês podem fundamentar isso daqui através do como está escrito aqui na página 31. Mas vamos lá, Andresa, vamos fazer um tema prático aí para mim poder entender, por exemplo, todas essas etapas. Então, vamos lá. Por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa, qual que foi meu tema? Né? Como eu disse, o abandono da fé. A problematização, né? Ao menos 5 perguntas, né? Eu fiz... Por exemplo, a pergunta assim, ó, por que muitas pessoas abandonam a fé? Por que mesmo frequentando a igreja não conseguem permanecer? Qual o papel da igreja para auxiliar as pessoas a permanecer na fé? Tá entendendo? Como auxiliar uma pessoa a retornar à fé e à comunhão com o corpo de Cristo? E por que devemos, como igreja, insistir para que as pessoas permaneçam e não abandonam a fé? Vocês entenderam? Tudo dentro do quê? Do tema central, que é a fé. Mas qual que é a delimitação? O que eu escolhi como tema central? A primeira pergunta. Por que muitos abandonam a fé? Entende? Então, a gente vai, em cima daquilo que a gente escolheu falar, a gente vai criar problemas para isso. Pensar nisso, tá? E depois a gente vai escolher uma pergunta que a gente fez, que é um problema, e defender a nossa hipótese em cima disso. É isso. É uma coisa muito tranquila, não precisa, mas sabe? Então é você fazendo pergunta para algo que você mesmo quer uma resposta, de repente, né? Então, no meu caso, eu coloquei para que muitas pessoas, por que muitas pessoas abandonam a fé? Mas você vê a pergunta que eu fui fazendo. Eu vou até fazer de novo, principalmente o pessoal do online que não está aqui, né, para eles entenderem. Depois eu posso até deixar esse material como exemplo para vocês. Eu pedi para a pastora Angelina nos incluir no grupo dos alunos, porque assim, mandar e-mail para todo mundo é uma coisa um pouco mais complicada. Então, colocar lá dentro do grupo, todo mundo tem acesso, e você exporta para o seu e-mail, você faz, né? Então, acho que é mais, né, plausível fazer. Então, eu pedi para ela, acredito que ela vai estar colocando os professores dentro do grupo. Então, problematização, né? Então, você vai fazer perguntas acerca do assunto central. No meu caso, eu escolhi o tema abandono da fé, porque muitas pessoas abandonam a fé. Porque mesmo frequentando a igreja, não conseguem permanecer. Segunda pergunta. Qual o papel da igreja para analisar os problemas, as pessoas, qual o papel da igreja para auxiliar as pessoas a permanecer na fé? Como auxiliar uma pessoa a retornar à fé e à comunhão com o corpo de Cristo? E por que devemos, como igreja, insistir para que as pessoas permaneçam e não abandonam a fé? Então, essas foram as 5 perguntas que eu fiz acerca do meu assunto.
E eu delimitei, escolhi uma, que foi a primeira, porque muitas pessoas abandonam a fé. Tá? E aí, se vocês estiverem curiosos para saber o que eu defendi, eu coloquei aqui que, por não entenderem o plano de salvação, né, que a sua fé está pautada naquilo que o Senhor pode conceder ou livrar nesta terra. Se aproximam de Deus para alcançar muitas vezes suas bênçãos ou aliviar os seus fardos, mas não querem relacionar-se profundamente com Ele e tomar posse daquilo que Cristo conquistou na cruz. Tá? Então, porque é o seguinte, não é para você, Andrés, eu preciso fazer uma coisa, você que escreve o tanto que você quiser. Mas o Lucas nos aconselhou a ser bem sucinto, porque você imagina que o professor tem que ler todos esses trabalhos para poder avaliar, né? Então, objetividade eu acho que né, dá para entender o que se quer. Então, é isso. Vocês estão com alguma dúvida com relação a isso? E você está falando? Trabalho que vai fazer só assim. A5, perfeitamente. A5. Mas como nem tudo é flores... Oi, pode ser na mão, tá, gente? Ó, tá vendo? Ó, pode ser na mão. Pode ser digitado. Pode ser... Gente, isso aqui é para facilitar quem tem computador, quem não tem, tá? Quem quer fazer digitado faz. Não vai precisar de capa, de folha de rosto, mesmo porque não nem passou por isso ainda, tá bom? Mas não precisa, tá? Não vai precisar. Quando que vocês vão entregar isso daqui? Vocês vão entregar, vocês têm até o dia da prova para entregar de 23. Vocês vão entregar junto, tá? O trabalho. Não. Do dia da prova, de março. 21, perdão, eu falei errado. 21 de março. Vocês têm até o dia 21 de março. Eu falei errado. Isso, só as 5. Do capítulo 4, apenas as 5. Capítulo 2, apenas as 5. É isso mesmo. Capítulo 2, apenas as 5. Oi? O capítulo 1 não precisa fazer. Se você... Não, ó. Eu vou pedir uma outra atividade para vocês, só que como eu não falei a respeito do capítulo 3, ela está no capítulo 3, nós vamos falar amanhã. Aí amanhã eu passo para vocês. Porque senão vocês não vão... fizerem por problema, vocês vão responder. Só que depois vocês vão escolher uma como hipótese, né? Para fundamentar aí, né? O porquê dessa pergunta que vocês... Não é problemática, mas tem que arrumar solução, perfeito. Então, para vocês terem como referência, eu vou colocar lá, tá? Como o professor deu nota 10, então tá certo. Tá? Tá certo. Então, vocês podem se basear por ali. Gente, eu vou só fazer uma chamadinha rápida, deixei pro final porque imaginei que alguém pudesse chegar atrasado. Vocês já me entregaram a listinha de todo mundo? Tá aqui, de todo mundo que teve. Nós ainda estamos no nosso horário.
Então vamos lá. Eu não conheço o nome de todos, né? Mas a Aminta, Carla é direitinho, né? Cristina tá aqui, Cristina Ramos, Diogo Leal tá aqui, Francina Júnior tá aqui, Islaine tá aqui, a Gi, Jair Ramos tá aqui, José Marcelo Bessani, não deve ser aqui, José Roberto Freitas, não, Juliana, não, Maristela dos Santos, e agora que eu estou vendo que Maristela se escreve separado, aqui para mim é junto. Maria ou Maria? Maria e Estela, separado. Estela, Olha mas isso. não sei. A Patrícia está aqui, Simone não, Sueli Santos, Thalita Santos. Theo, olha que nome chique, Theo Alice Ferreira, é isso que fala? Você é da onde, Theo? Eu sou desse planeta mesmo. Não. Que bom, né? Ainda bem, graças a Deus. Aí é do Jerusalém. E domicilia onde? É, lá no Jerusalém. Quase Machado 3. Ah, legal, bacana. Seja bem-vindo, viu? Wesley Martins, não, daqui. E Wesley. Eu pulei você? Como que é seu nome? Rivaldo. Rivaldo, me perdoa, Rivaldo. Eu achei que fosse de Bitinga e fui passando. Não, Wesley. Rivaldo Soares. Muito bem. E o Rivaldo, sendo desse planeta, domicilia onde? Viva mais. Legal. Muito bem. Então tá jóia, gente. Eu achei que às vezes pudesse ter alguém da região de Adolfo, de outra cidade mais próxima, que viesse, né? Porque às vezes tem um pessoal aí que tá na região um pouquinho mais próxima, talvez poderia vir. Mas, gente, muito obrigada. Deus abençoe. Quero orar para encerrar com vocês. Amanhã traz só o que a gente está usando? Só o método, isso. Não precisa trazer as demais apostilas, tá? Nós vamos orar para encerrar, mas desde já quero agradecer vocês. Para mim também é um desafio, tá? Inverter as posições, né? Sair da posição de aluno da posição de mestre não é fácil, mas eu espero que dentro daquilo que a gente passou até aqui vocês tenham entendido o propósito dessa disciplina, tá bom? Vamos abaixar nossa cabeça e agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo glorioso de aprendizado, Senhor. Nós entendemos, ó Pai querido, que todo conhecimento, Pai, nada é vão, mas tudo vem para um propósito. E nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor, com o nosso coração ensinável, para que nós possamos, ó Deus querido, aprender mais, Senhor Jesus. Aprender mais principalmente da Tua Palavra, das coisas que diz respeito ao Teu reino, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesta noite. E que o Senhor nos mantenha, Pai, em unidade, em comunhão, Senhor, todos os dias. Principalmente, Senhor, até o término, Senhor Jesus, desse curso, Pai, que nós possamos nos fortalecer, Senhor, e caminhar em unidade de fé, Pai, para a Tua glória. Assim nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Gente, Deus abençoe.